Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai mergulhar num dos livros de autoajuda financeira mais lidos e, vamos ser sinceros, controversos de todos os tempos. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Lançado em 1937, em plena Grande Depressão, o livro defende uma tese bem radical, a de que a riqueza não é uma questão de sorte ou de circunstância, mas sim um resultado direto de um estado mental específico. E é exatamente essa tese que nos traz ao nosso debate. A filosofia do Rio é, de fato, uma fórmula atemporal e universal para o sucesso, baseada no poder da mente? Ou seria uma visão assim meio idealista que, ao focar nos vencedores, ignora perigosamente os fatores externos que definem a realidade da maioria das pessoas? Bom, eu defendo a primeira visão. Eu acho que o material do Hill oferece um manual prático, um sistema que pode ser replicado, onde o estado mental, o desejo, a fé, a persistência é a causa primária da acumulação de riqueza. E eu vou argumentar que, apesar de ser uma obra motivacional poderosa, a filosofia dele se baseia num viés de sobrevivência, sabe? Negligenciando o papel crítico do contexto econômico, do privilégio e da sorte, o que a torna uma receita incompleta e, por vezes, até perigosa. Vamos começar então pela premissa fundamental do livro, que é: pensamentos são coisas. Hill argumenta que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A riqueza não é algo que se encontra por acaso, mas algo que se cria primeiro na mente. O exemplo que abre o livro, e que para mim é o mais emblemático, é o do Edwin C. Barnes. Ele era um homem sem recursos, sem contatos importantes, que desenvolveu uma obsessão: se tornar sócio do maior inventor da sua época, o Thomas Edison. Ele não tinha o dinheiro para a passagem de trem, mas chegou lá. Ele não tinha uma vaga de emprego garantida, mas conseguiu uma. Ele passou anos fazendo um trabalho que não era o que ele queria, mas se manteve firme. Ele pensou e agiu em direção a essa sociedade até que ela se tornou inevitável. Isso prova o ponto central de Hill: um impulso intangível, um desejo ardente, pode ser transmutado no seu equivalente material. E não é só filosofia vaga, né? Hill nos dá um método claro: os 6 passos para transformar esse desejo em ouro. Fixar a quantia exata, determinar o que se dará em troca, estabelecer um prazo, criar um plano. É um sistema. O domínio da mente é o poder supremo. Olha, eu entendo perfeitamente o apelo dessa ideia. É uma mensagem de empoderamento total. No entanto, a minha perspectiva é que essa filosofia promove essencialmente uma falácia de sobrevivência. O livro é uma galeria de heróis. Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, homens brilhantes, sem dúvida, mas que operaram numa era de expansão industrial nos Estados Unidos que não tinha precedentes e talvez nunca mais se repita. Hill os apresenta como a regra, como prova de que a sua fórmula funciona para todos. Mas a pergunta que o livro não faz é: quantos outros com desejos igualmente ardentes e planos igualmente definidos seguiram os mesmos passos e falharam? Onde estão as histórias deles? Não estão no livro. É um erro de lógica comum. A gente olha para os poucos que chegaram ao topo do pódio e tenta copiar a receita, esquecendo de analisar os milhares que seguiram a mesma receita e não chegaram a lugar nenhum. Ao focar exclusivamente no sucesso, cria-se a impressão de que a fórmula é infalível. E isso ignora completamente o peso do capital social, do privilégio de nascença, do momento histórico e, claro, da pura sorte. Atribuir todo o sucesso ou fracasso a uma única variável, a mentalidade, é uma simplificação extrema de uma realidade econômica que é brutalmente complexa. Mas aí você está colocando a carroça na frente dos bois. A mentalidade não é apenas uma variável, é a variável que comanda todas as outras. E o material nos dá um exemplo perfeito disso com a história do tio do Arby. Ele encontrou uma mina de ouro, extraiu um pouco, mas o veio desapareceu. Ele e o tio perfuraram, insistiram por um tempo e finalmente desistiram. Venderam todo o equipamento a um comprador de ferro velho por uma ninharia. A falha deles foi puramente mental. Desistiram. O que aconteceu depois? O novo dono, antes de começar a cavar, fez algo simples. Consultou um engenheiro de Minas. O engenheiro informou que o veio de ouro estava a apenas 1 metro de onde os Darby haviam parado de cavar. 1 metro!
A falha não estava na mina, estava na falta de persistência. O desejo deles não era ardente o suficiente para superar a primeira grande dificuldade. Eu vejo essa história de uma forma completamente diferente. Você diz que a falha foi a falta de persistência, mas eu digo que a história prova exatamente o meu ponto. O que diferenciou o sucesso do fracasso não foi a persistência, foi o acesso a capital e conhecimento especializado. O comprador de ferro velho teve sucesso porque ele tinha os recursos ou a mentalidade para buscar os recursos, para contratar um engenheiro. Darby e seu tio não tinham. A persistência cega, sem os recursos adequados ou conhecimento técnico, não leva à riqueza, leva ao esgotamento e à falência. A história, na verdade, não é sobre a magia da persistência, é sobre a importância de ter capital para investir em expertise. Quantas pessoas hoje têm uma grande ideia, persistem até o limite de suas forças, mas falham porque não têm acesso ao capital necessário para contratar o engenheiro que faria toda a diferença no seu negócio? Mas a decisão de contratar o engenheiro é em si um ato que nasce da mentalidade correta. Alguém com a mentalidade do Darby teria simplesmente vendido o equipamento como sucata e lamentado a perda. O novo dono teve a fé para investir mais dinheiro numa opinião especializada, porque ele acreditava que o ouro ainda estava lá. O ato material contratar o engenheiro foi uma consequência do estado mental de persistência e fé. A causa primária continua sendo a mente. A história não invalida o princípio, ela o reforça. E essa força mental não se aplica só a negócios. Hill leva isso a um nível ainda mais profundo e pessoal, provando a universalidade do princípio. E onde exatamente ele faz isso? Na história mais poderosa do livro, a do seu próprio filho. O menino nasceu sem orelhas, e os médicos disseram ao Hill que ele provavelmente seria surdo e mudo para o resto da vida. Em vez de aceitar esse fato, Hill implantou no filho o desejo ardiente de ouvir, de ser normal. Ele não tratava o filho como deficiente, conversava com ele, contava histórias, agia como se ele pudesse ouvir. O resultado, descrito no livro, foi que a natureza, por seus próprios métodos, respondeu a esse desejo. O cérebro do menino desenvolveu um caminho alternativo para a audição através da condução óssea. E não só ele aprendeu a ouvir e a falar, como transformou essa desvantagem em um ativo. Ele descobriu que, por não ter orelhas externas, conseguia ouvir melhor com aparelhos auditivos do que pessoas normais. Isso é a prova definitiva de que a mente, com um desejo forte o suficiente, pode superar até mesmo limitações biológicas. Se pode fazer isso, o que não pode fazer no mundo dos negócios? Essa história é, sem dúvida, o ponto emocionalmente mais forte do livro. E eu entendo porque ela é tão convincente. Mas é exatamente aí que a narrativa me parece conveniente demais. Ela omite, ou ao menos minimiza, um detalhe crucial que o próprio Hill menciona. O ponto de virada não foi apenas o desejo, foi quando o menino, já mais velho, teve acesso a um aparelho elétrico para a surdez. O sucesso não veio puramente do desejo, veio da combinação do desejo com o acesso a uma solução tecnológica externa. A filosofia do livro atribui todo o crédito ao fator interno, à força de vontade, mas a própria história mostra que o recurso externo foi indispensável. O que acontece com aqueles que têm o desejo, a persistência, a fé, mas simplesmente não têm acesso à tecnologia, ao capital ou aos cuidados de saúde necessários para superar seus obstáculos? A narrativa sugere que a mente sozinha é suficiente, mas os próprios exemplos do livro, quando lidos com atenção, mostram que não é. A vontade foi o motor, sem dúvida. Mas a tecnologia foi o veículo. Sem o veículo, o motor gira em vão. Eu não vejo contradição. O aparelho auditivo não surgiu do nada. Foi a busca incessante, alimentada pelo desejo implantado desde a infância, que levou à descoberta e ao uso daquela tecnologia. O desejo veio primeiro e atraiu a solução.
E isso me leva diretamente ao próximo ponto do Hill, que aborda justamente essa questão de recursos limitados. Ele não diz que você precisa ter todo o conhecimento ou todo o capital. É aí que entra o princípio da mente superior, ou o mastermind. A ideia é que duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia por um objetivo comum criam uma terceira força, uma mente invisível e intangível muito mais poderosa. O Henry Ford, com pouca educação formal, cercou-se de especialistas. Ele não precisava saber tudo, precisava coordenar quem sabia. Um conceito interessante, mas como isso se aplica na prática? O exemplo máximo que o livro oferece é a criação da United Steel Corporation. Charles M. Schwab teve uma ideia brilhante durante um discurso, uma ideia que valeria uma fortuna, mas ele não tinha o capital para executá-la. O que ele fez? Ele combinou sua ideia e sua fé com a mente superior do financista J.P. Morgan e seu grupo. A apresentação que o Schwab fez ao Morgan é descrita como um momento de pura genialidade e persuasão. O resultado foi a criação de um império industrial e um lucro pessoal para o Schwab de cerca de 600 milhões de dólares. Isso demonstra o poder de uma ideia quando aliada à cooperação inteligente. Ele não tinha os recursos, mas acessou os recursos de outros através de uma aliança mental. Aqui, novamente, o diabo está nos detalhes. Chamar a reunião entre o Charles Schwab e o J.P. Morgan de um exemplo de um princípio universal chamado mente superior é uma romantização extrema da realidade. O que o livro descreve não é um princípio meritocrático acessível a todos. É uma transação de altíssimo nível entre dois membros da elite industrial e financeira. O material deixa claro que o Schwab não era um inventor de garagem com uma boa ideia. Ele era o presidente da Carnegie Steel, um dos homens mais poderosos da indústria do aço. Ele já tinha um capital social imenso. A história não é sobre um cidadão comum convencendo um titã das finanças. É sobre um insider de elite fazendo um acordo com outro insider de elite. O livro apresenta isso como se qualquer pessoa com uma boa ideia pudesse marcar uma reunião com o equivalente ao J.P. Morgan hoje e sair de lá milionário. Na prática, o acesso a essas mentes superiores é violentamente limitado por barreiras de classe, de educação, de contatos. Não é um princípio universal. É a descrição de como o poder funciona para quem já tem poder. Mas o princípio não se aplica apenas ao J.P. Morgan. A ideia da mente superior pode ser aplicada em qualquer escala. Um pequeno empresário que se alia a um bom contador e a um bom advogado está criando uma mente superior. Dois programadores que se juntam para criar um aplicativo estão criando uma